Olá pessoal, sou Fabiana. E eu sou a Fernanda Gutierrez, médica veterinária da Drogavet, e esse é o Clinicast. Esse, pessoal, é o primeiro episódio de uma série de episódios que a gente vai falar sobre nutracêuticos. Então eu te convido a participar dessa jornada de conhecimento junto com a gente. E temos aqui conosco o convidado, o Dr. Luiz Fernando de Moraes, médico Obrigado pelo veterinário, nutricionista, professor, palestrante, coordenador de diversos cursos e pós-graduações na área de dietas e nutracêutica. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, nesse episódio a gente vai entender a base de tudo. O que vamos abordar ao longo dessa jornada. O que são os nutracêuticos e como eles podem transformar a rotina clínica veterinária. Perfeito. Para começar, então, vamos lá. Afinal, o que são os nutracêuticos e como a gente pode diferenciar, né? Fitoterápicos, suplementos vitamínicos. Perfeito. É uma dúvida que normalmente grande parte dos colegas tem. Então, para explicar isso de uma forma fácil, eu vou para um tempero, por uma rizoma, que é a cúrcuma. Então, na cúrcuma, eu tenho um nutracêutico que é a curcumina, que ele é extraído, purificado, e aí eu tenho que uma biodisponibilidade muito maior. Então, o que é um nutracêutico? É a retirada de compostos fitoquímicos, normalmente de elementos presentes na natureza. De fitoterápicos, de frutas, de temperos. Eles são extraídos, purificados, colocado, obviamente, toda uma tecnologia em cima, em termos de biodisponibilidade. Hoje, no mercado, existe uma tendência desses nutracêuticos em serem aplicadas tecnologia para melhora da biodisponibilidade. Isso vai trazer, obviamente, um resultado superior na intervenção clínica dos nossos pacientes. Então, o que é o nutracêutico? É a extração de um composto fitoquímico com propriedades farmacêuticas. Então, nutra, de nutriente, com farmácia de farmacêutico. Então, tem um nutracêutico, tá? Com propriedades farmacêuticas, nutriente com propriedades farmacêuticas. Certo. E aonde os nutracêuticos entram na clínica veterinária? Para tudo. Tá? Eu tenho aplicação de mais de 180 protocolos de formulações das mais diferentes para praticamente todas as causas possíveis e imagináveis. E aí, como que o nutracêutico age? Ele age de uma forma nutrigenômica. O que é a nutrigenômica? Eu dou um nutriente e ele vai conversar com os genes. Ele vai fazer aspectos de transcrição de genes, atuando basicamente em dois aspectos: na modulação da inflamação, na modulação do estresse oxidativo, na melhora bioenergética dessa célula. E a gente consegue também, com os nutracêuticos, eliminar uma série de células disfuncionais que vão formando-se no decorrer da evolução das principais doenças crônico-degenerativas. Toda doença crônico-degenerativa ela tem como base o processo inflamatório crônico e o estresse oxidativo. E os nutracêuticos eles agem basicamente nesse aspecto dessa modulação. E o que torna para o médico veterinário os nutracêuticos interessante, né, para incluir em seus protocolos clínicos? Bom, são substâncias com mínimos efeitos colaterais e você consegue individualizar isso. Isso é bem interessante. E aí entra, obviamente, o recurso do mercado magistral, porque eu consigo individualizar. Eu vou conseguir traçar uma série de estratégias para aquele paciente, por exemplo, que tem uma poliesculhambose que você não sabe por onde começar. Então, eu posso listar melhores substâncias de uma maneira individualizada para aquele paciente. Isso atendendo ele como um todo. Então, se ele tem um problema osteoarticular, se ele tem um problema cardíaco, se ele tem um problema hepático, se ele tem um problema renal, se ele tem um problema cognitivo, eu vou associando esses ativos. Não pode, obviamente, extrapolar muito, mas o ideal é que você tenha pelo menos de 5 a 10 ativos numa formulação. Pode colocar até mais ou pode colocar menos, vai a critério do médico veterinário que faz essa formulação. E os resultados realmente são fantásticos, com mínimos efeitos colaterais, porque são substâncias que estão presentes na natureza, que evoluíram conosco aí por bilhões e milhares de anos.
Muito legal. E aí entra os benefícios da manipulação veterinária, da manipulação desses nutracêuticos, né? E quais seriam esses benefícios? Então, primeiro, a gente consegue fazer aí uma formulação, como o doutor falou, com vários ativos juntos, então nutracêuticos juntos, né? O uso de flavorizantes para aumentar a adesão ao tratamento, ou enfim, a gente consegue escolher ali sabores, né, Sim. aromatizantes. E também as diversas formas farmacêuticas, né? A gente consegue manipular em biscoito, em cápsula, xarope, enfim, também tem essa diversidade de formas farmacêuticas. Outra coisa muito importante na manipulação veterinária, doutor, é a personalização. É a gente manipular de acordo com a característica do animal, então do indivíduo, de acordo com o peso, enfim, é para ficar na dose certa para ele. Isso Muito bem. mesmo, Fê. Doutor, para quem está ouvindo a gente, acompanha, né, e não tem o hábito de prescrever os nutracêuticos, por onde começar? Bom, é importante, obviamente, você ter uma técnica, né? Você conhecer essas substâncias, esses ativos. Nós temos inúmeros ativos e é algo novo para o médico veterinário, porque muitas vezes ele não tem grande parte desses ativos na faculdade. Uhum. Então, esse conhecimento e o papel do mercado magistral em expor esses ativos é de suma importância, essa conexão entre o veterinário com o farmacêutico, tá? Para auxiliar. E, obviamente, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu trabalho com formulações desde 2001. Inclusive, eu já começava na própria faculdade, em 98, a já realizar as minhas primeiras prescrições, individualizadas naquela época. E eu caí nesse mercado, nessa visão, por causa, obviamente, do meu pai também. Eu já tinha até um conhecimento. Aí, numa oportunidade, ou se der tempo no final, eu posso expor aí, você pode me perguntar a respeito do meu pai. Com certeza. E o doutor falou também sobre da gente explorar mais os nutracêuticos, né? Mostrar para o médico veterinário. E a Drogavet, ela tem o guia de nutracêuticos Drogavet, que inclusive vai estar disponível no QR Code para você fazer o download. Então, o download aí do QR Code na tela ou na descrição desse vídeo, você tem acesso ao guia de nutracêuticos. Lá você acha os ativos, as sugestões de fórmula e as diferentes formas farmacêuticas. Doutor Luiz, como o doutor citou, né, o teu pai, nós ficamos aqui curiosas, né, Fê, em saber um pouquinho mais. Bom, é uma história muito interessante, porque por volta mais ou menos de 2003, estava tendo um churrasco em casa, meu pai começou a ter uma dor de cabeça, começou a beber bastante água, e aí quando chegou a noite, ele estava com uma dificuldade muito grande de respirar. Então ele deitava, parecia que tinha uma sensação de afogamento. Acabou indo no hospital aqui em São Paulo, que eu não vou citar o nome, mas foi diagnosticado como uma broncopneumonia no hospital. Aí foi prescrito antibiótico, enfim, tomou aí por seus 7 a 10 dias os antibióticos e não apresentou nenhum tipo de melhora, até uma piora do quadro. Aí ele acabou indo num pneumologista e o pneumologista falou, olha, você não tem pneumonia nenhuma, você tem um belo de um edema pulmonar, problema cardíaco seríssimo, e estava tão grave a situação que o coração cresceu tanto, até com suspeita de ruptura de cordoalha da válvula, e houve um crescimento absurdo, e estava batendo até no gradil costal, aqui o coração. Então, o crescimento que esse coração teve, e houve aí nessa situação uma condição de desespero, porque ele tinha que fazer, obviamente, cirurgia, trocar a válvula, foi feito isso. E o médico, quando fez a cirurgia, ele me chamou, ele falou, olha, Luiz, nós tivemos que tirar pedaços do coração do seu pai, porque estava batendo aqui no gradil, e foi necessário até para dar um conforto para ele. Isso na época, né, que foi feito, faz muito tempo a cirurgia. Optou-se por colocar a válvula metálica para ele, de vez de uma válvula de porco, que são as duas opções que tinham para fazer essa troca de válvula. E foi feita a troca. Só que o médico, na saída, ele me chamou no canto e falou, olha, pela minha experiência, o quadro do seu pai é extremamente grave, então existe uma enorme possibilidade dele desenvolver uma insuficiência cardíaca que vai ser irreversível, uma insuficiência cardíaca congestiva irreversível, que ele vai ter que partir por um transplante. E, obviamente, isso cai como uma bomba, né?
Aí eu já tinha esse conhecimento dessa parte do nutracêutico, acabei caindo num livro que chamava Cardiologia Metabólica, que era de um médico americano, que inclusive é primo do cantor Frank Sinatra. Chamava Steve Sinatra, o médico. Esse médico ele morreu recentemente de câncer de pâncreas. E ele tem um livro de cardiologia metabólica que bate exatamente com o aspecto de você melhorar o metabolismo das mitocôndrias, da função mitocondrial. E aí eu instituí esse protocolo para o meu pai na situação e houve uma melhora na resposta absurda. Ele acabou vindo a falecer de insuficiência cardíaca em 2023, no ano retrasado, obviamente, com a condição que ele se apresentava, porque a doença cardíaca ela vai evoluindo, mas a gente coloca aí praticamente 20 anos com uma qualidade de vida excelente, jogando bola, brincando, correndo, tendo uma boa qualidade de vida, que, obviamente, a doença foi evoluindo. Nos próximos episódios, se você me permitir, eu vou falar de um ativo, que eu acho que faltou na formulação do meu pai. Tá? Então, eu queria até comentar um pouquinho, porque o que significa isso? Eu fiz uma fórmula dessa formulação com os nutracêuticos, cardiologia metabólica, teve um excelente resultado, como eu comentei, só que a doença ela continuou evoluindo. E houve o quê? Uma fibrose no coração. Esse processo de fibrose faz com que o medicamento não funcione mais, que é o que a gente chama de classe D da insuficiência cardíaca, onde se torna irresponsiva a praticamente todos os medicamentos. Então, frear o processo de fibrose é importante. E nós temos um ativo muito bom para você reduzir processo de fibrose em diversas doenças crônico-degenerativas, que é a pectina cítrica modificada, que é feito, como eu mencionei, uma tecnologia de implementação do nutracêutico, tornando a molécula pequena. A pectina é uma fibra, mas ela vai ser absorvida pelo intestino e vai desempenhar uma ação molecular, reduzindo uma substância que chama galectina 3, que é a principal responsável pela formação de fibrose. Então, se eu soubesse dessa informação na época, ele já teria tomado a pectina cítrica modificada naquela situação. Sim. E talvez nós teríamos ainda uma maior sobrevida em relação a essa redução da fibrose, porque a doença ela vai evoluindo. Sim. É uma doença crônico-degenerativa. E toda doença crônico-degenerativa a gente consegue o quê? Minimizar ela, trazer características para uma melhora, para uma redução da evolução. E o aspecto de você reduzir a fibrose em doenças crônico-degenerativas é um ponto importantíssimo. Doutor, muito obrigada, então, por esse dia, por esse bate-papo. Foi muito gostoso. Eu acho que a gente abriu muito bem essa nossa temporada, né, do podcast. E nos próximos episódios a gente vai aprofundar, que a gente sabe que tem muitos temas relevantes, né, na área. E a gente vai falar um pouquinho de obesidade, articulações, pele, intestino e tudo mais, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, né, segue o Clinicast no seu player favorito, compartilha com seus colegas médicos veterinários e até o próximo episódio. E o contato, né, se o pessoal quiser seguir, é Luiz Nutrivete, tá? Com S. Luiz Nutrivete Instagram, tá Instagram, bom? Aí pessoal. Tem um conteúdo bem legal aí para vocês. Isso muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Inclusive, se você quiser seguir a Drogavet, @Drogavet, ou siga também @diad.vet.